galera, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro episódio Old School, o despertar da experiência. O que será que a gente vai ter nesse nosso novo desafio, nessa nossa nova jornada? Nós estamos aqui bem ansiosos nesse primeiro podcast para trazer muita coisa interessante para vocês. Eu sou André Santi, um eterno inconformado, junto com a minha amiga, minha irmã. Eu sou Fernanda Oliveira, adoro desafios, novos projetos e a gente está aqui para trazer muita coisa bacana, muita história legal, com personalidades da nossa atualidade. É viver um pouquinho o passado, André, para a gente começar a refletir sobre o presente e sobre o nosso futuro. É isso aí. A gente tem muita coisa, a gente vive muitos desafios na nossa vida que são oportunidades de evolução e crescimento. E é isso que a gente quer destacar aqui para vocês, para que a gente possa realmente impactar a vida, não só de vocês, como a nossas aqui também, com os nossos convidados especiais, para que a gente possa evoluir a cada vez mais, né, Fê? Tem muita coisa boa para vir aí. Muita gente para ser entrevistada, bacana, legal e que vai trazer um legado e umas mensagens muito bacanas para todo mundo. Não tenho dúvida. Estamos ansiosos, assim como vocês, para adquirir cada vez mais essa sabedoria que vem dessa galera old school, dessa galera, vamos falar, velha guarda, que traz tanta experiência maravilhosa pra gente, né, Fê? Isso aí. E André, pro nosso primeiro episódio do programa Old School, a gente tem um convidado muito especial. É mesmo, Fê? Ele é muito especial. Será? Primeiro que ele embarcou na nossa loucura do podcast, de viver com a gente esse primeiro momento do episódio. Segundo que ele é pai de uma pessoa muito especial também. Eita! E uma grande personalidade, muito respeitado na área de aviação, muito respeitado como pessoa e que vai estar aqui dividindo tudo com a gente hoje. Eu acho que eu vou poder falar um pouquinho também desse convidado. Realmente é um convidado especial, é um convidado que eu só conheço há 41 anos, né? Eu sei que eu não pareço tão velho assim, né, Fê? Mas realmente eu sei da história e eu sei que vai trazer muito aprendizado pra gente e vai conseguir nos direcionar o máximo possível, né? Mostrando quais os caminhos são os melhores a gente tomar em determinadas situações, como que a gente passa por desafios e obstáculos na nossa vida. Eu acho que é isso que a gente busca. A gente busca evolução, mas sempre podendo aprender em cada situação da nossa vida. Vamos lá, então? Bora! Ousado, intuitivo, não tem redes sociais. Então agora, com vocês... Wagner Ferreira. Bem-vindo, Wagner, pai. Não tem como não falar, né? Porque a gente é muito parecido. Tem gente que fala que ele é meu irmão gêmeo. Verdade. Mas seja bem-vindo, é uma honra estar aqui com você, convidando para a gente poder estar aprendendo cada vez mais, né, Fê? E esse é um projeto que realmente tocou meu coração, como a gente ia falar no início. Mas aqui, galera, podcast é isso, a vida é isso, ela é imprevisível. E a gente, por mais que a gente tenha feito alguns roteiros, né, Fê? Sim, a gente acaba vivendo a vida. É dessa forma que você tem que ser vivida, vivendo o flow. E isso realmente me tocou para a gente poder valorizar todas as grandes mentes que existem no mundo. E quando me tocou isso, Fê, na verdade, quando eu falei assim, poxa, eu quero trazer as pessoas que já fizeram muito, né, por muitos, e às vezes elas já estão tranquilas, estão naquela vida mais pacata, mais de boa. Aí eu falei, não, eu como inconformado, eu falei, eu tenho que trazer essas mentes de novo para estar cooperando com o desenvolvimento e o impacto positivo ao mundo. Trazendo conhecimento, né, André, para todo mundo, essas experiências, fazendo a gente parar, refletir, olhar. Exato. E nada melhor, e não poderia ser diferente de eu ter que convidar o meu pai para fazer parte desse primeiro episódio. Então, bem-vindo, Wagner Ferreira, conhecido assim. Seja muito bem-vindo na nossa estreia, Wagner. Bom, antes de mais nada, Fernanda, André, é um prazer imensurável poder estar aqui com vocês nesse primeiro episódio de muitos, né? E na realidade é fazer essa troca de experiência, né? Eu tive o prazer durante esses meus 41 anos na aviação pegar várias fases, né? Então é isso que eu estou aqui disponível para a gente poder se posicionar dentro dessa minha história
do que está acontecendo, do que aconteceu, do que está acontecendo e o que irá vir a acontecer. Então, desejo todo sucesso aí para vocês dois, né? E estou às ordens aqui para contar a minha história e poder fazer com que as pessoas participem, né? E reflitam, né? De que se eu cheguei aonde eu cheguei, qualquer um que esteja aqui nos ouvindo, com certeza poderá chegar. Isso aí, obrigada, Wagner. Posso começar com a minha primeira pergunta, André? Vai lá, manda ver, Então filho. vamos lá. Quem foi o Wagner criança? Bom, Fernanda, a minha história eu tenho muito orgulho dela, né? Eu acho que nós estamos aqui de passagem nesse mundo e eu acho que as pessoas têm a obrigação de construir essa história. História essa que foi coroada com aquilo que eu vejo como mais lindo que Deus criou, que é o livre-arbítrio, né? Então, falando da minha infância, foi uma infância maravilhosa. Meu pai era militar, foi transferido, eu nasci em São Paulo, foi transferido para Brasília para trabalhar no Ministério da Aeronáutica lá. E eu fiz uma passagem por 8 meses em Anápolis, Goiás, que é a cidade natal do meu pai, e fui para Brasília em 1961, no ano da inauguração. Foi uma infância brilhante, estudei num ótimo colégio, fiz o que chamava na época primário e ginásio, no Colégio Dom Bosco. Aí já vai aquelas marcas do passado, só podia estudar homem nesse colégio, e a minha irmã, 2 anos mais nova, no Colégio Maria Auxiliadora, que também só poderiam estudar mulheres. Eu né? estudei no Auxiliadora também, Wagner. Legal. Então, tudo começou, né, na infância. Então, eu vejo que a família, aquela questão do cuidado, a formação, ela vem lá de trás, que vocês vão entender ao longo da minha história, né, o quanto foi importante aquela minha infância. Então, estudava no colégio de padre, tinha regras, as regras tinham que ser cumpridas, né? E foi maravilhoso, muito esporte. Então, naquela época, obviamente, não que eu esteja criticando a atual tecnologia existente, onde as crianças estão mais apegadas num iPhone, num iPod, do que eu ficava lá na minha época, que era jogando bola, jogando bolinha de gude, futebol na rua. Então, eram momentos, né? Por isso que vai ser muito legal esse nosso bate-papo. Então, respondendo objetivamente a você, a minha infância começou em Brasília, fiquei lá 10 anos, de 61 a 71, aí retornei a São Paulo. Agora, você sabe que quando falo em criança, eu sou defensor de a gente nunca deixar a criança interior morrer. Né? Eu acho que a gente tem que sempre estar valorizando essa criança dentro da gente. E aí você falou, por que isso, André? Porque eu acredito na pureza, né, do coração da criança e na vibração que ela traz. Então, só continuar um pouquinho da criança, falando de que eu acredito muito nisso, nos sonhos. Né? Qual que era o teu sonho quando criança? O que você sonhava? Como que você se imaginava? Fala assim, cara, eu quero alcançar isso, eu quero ser isso. Independente do que você trilhou depois, mas o que te movia de fato quando você era criança? Na realidade, André, o meu sonho mesmo, né, ele começou a ser construído na minha fase de infância para pré-adolescência. Então eu tinha 2 sonhos, né? Tinha duas paixões, porque o sonhar, você pode sonhar, como se fala, não paga imposto, né, Fernanda? Mas você tem que ter paixão naquilo que você vai fazer. E aí você vai buscar qual o melhor caminho para você atingir esses seus sonhos, esses seus objetivos, né? E eu sempre fui apaixonado por avião. Né? Minha ligação... Desde a infância? Desde a infância. Não me legal. pergunte por quê, né? Eu não sei se tinha alguma ligação, meu pai trabalhando no Ministério da Aeronáutica e tal, mas ele não era ligado à área de aviação da aeronáutica. Né? Ele era ligado na parte de telecomunicações da aeronáutica. E o outro desejo, sonho, era ser piloto de carro de corrida. E são 2 coisas, André, que eu sou até hoje apaixonado. Né? Há tempos atrás, eu tinha o
Flight Simulator montado, Ai, que tudo. delícia. Até que a dona Inês, que é a polícia da casa, falou: você para com isso, cara. Você tá com 50 e tantos, na época eu tinha, né? Hoje eu tô com 66, bem vivido, graças a Deus, cabeça de 30, corpinho de Isso aí. 35, né? Porque é mente, físico e espírito. Você tem que ter essas três coisas. Espero que vocês me deem a oportunidade de falar sobre esses três pilares, Com que certeza. é muito importante, né? Então, André, o sonho era esse, mas tinha um obstáculo. Eu não gosto da palavra problema. Vou deixar também uma sementinha para aqueles que estão nos ouvindo. A palavra problema, para mim, é muito subjetiva. Para mim, não tem significado. O obstáculo tem, né? Pode ser, são coisas similares, porque o obstáculo, você pode ter um obstáculo pequeno, você pode ter um obstáculo médio, um obstáculo grande. Obstáculos são suplantados ou removíveis. A palavra problema é meio subjetiva. Então, fica aqui essa semente. Não coloque problema na sua vida, coloque obstáculos para serem suplantados. E eu tinha um grande obstáculo, né? Que era a questão financeira, tanto para piloto quanto para piloto de carro de corrida. Então, isso eu só vim a tentar realizar num negócio chamado transferência com o meu filho mais novo, o Felipe. Não que eu o forcei, mas eu dei a oportunidade para ele poder exercitar a profissão de piloto. Ele começou no kart, foi para a Fórmula Renault, foi para a Fórmula 3 Sul-Americana, né? E estava quase entrando na Indy Light. Nossa, que Aí, legal. por motivos da vida, que a vida é uma caixinha de surpresa, a vida nem sempre ela é pautada ou trilhada naquilo que você quer, mas naquilo que você constrói. Ele resolveu não construir esse caminho para ser um profissional do automobilismo. E o piloto, eu acabei entrando na VASP, tá já adiantando um pouquinho de sair dessa história da adolescência para pré-adolescência. Eu fiz um curso, eu fui uma das primeiras turmas de processamento de dados do Brasil. Eu fiz um curso de computação em 1972, eu tinha 15 anos de idade, a família queria me internar, o que o Wagner está fazendo? Negócio de computador, ninguém falava em computador. Ninguém tinha computador em casa, era MS-DOS ou era... Não, nem tinha. Nem tinha o DOS ainda. Nem tinha. Era mainframe da Boros, da IBM. Desculpa. Então, eu fiz esse curso e prestei um teste na VASP, porque a VASP comprou um computador que estaria chegando em 1974. Então, eles estavam já recrutando pessoas para poder trabalhar e formar a equipe de processamento de dados. Eu passei no teste, só que na hora de eu ser admitido, eu tinha já uma estatura física avantajada, não aparentava os 15 anos, mas 15, já tinha 16, mas eu não pude ser admitido de imediato, porque eu era menor de idade. Aí eu me lembro muito bem de uma pessoa fantástica na minha vida, o Coronel Vair, era um ex-piloto da Força Aérea Brasileira, que também se especializou fora em processamento de dados. Ele falou: olha, a única chance que você tem é você ser emancipado. Conversa com seu pai, vai num cartório e aí deixa comigo. E deu tudo certo. Você Então, foi emancipado eu com fui 16 emancipado anos? com 16 para 18, e aí eu entrei na VASP para trabalhar com 16 anos de idade. Ai, que bacana, que legal. Aí depois eu conto aí, vocês dão o caminho para mim falar um pouco dessa história, que foi uma história também bastante interessante. Essa sua entrada na VASP foi despertada pelo teu sonho do piloto. Por mais que você estava trilhando um caminho em tecnologia, Exatamente. mas ter procurado a VASP, então, foi mais para tentar, mais para frente, realizar o sonho de piloto, ou realmente você já tinha desistido desse sonho? Como Não. foi? Não. André, eu não tinha desistido. E quando eu comecei a trabalhar, e todos aqueles que trabalharam na aviação, você é acometido de um vírus chamado avião Cocos. Esse é o nome do vírus. É uma cachaça a aviação. Quem entra é muito difícil sair. Então não tem dinheiro, não tem nada. É o ambiente. E eu peguei uma fase da aviação que eu tenho hoje condições de fazer todo esse comparativo de como era, né, e como é hoje.
né? Na minha época o bilhete era no papel, tudo. Hoje é ticket eletrônico, hoje né? Antigamente você interagia com as agências de viagem, hoje é tudo via computador e tal. Mas naquela época eu fui procurar a VASP, primeiro por essa oportunidade de estar trabalhando numa atividade que era novidade no Brasil. E não me arrependo. E estaria muito próximo de realizar o meu sonho, que era me tornar piloto. Mas o obstáculo original persistia. O que era? Dinheiro para pagar o curso de piloto. Perfeito. Porque não é barato. Você pode fazer o PP, que é o piloto privado, tudo bem, você faz o teórico, faz algumas horinhas de prático no avião que chama aí o teco-teco, né, os paulistinha da vida, faz a aplicação da prova hoje na ANAC, na época era DAC, e depois você tinha que fazer o piloto comercial, que é mais uma rodada de cursos teóricos, e a prática é muito cara, que aí você tem que fazer horas de voo, para hoje 1.500, 2.000 horas você tentar conseguir uma vaga como copiloto. Só que eu tenho na minha vida uma pessoa que intuitivamente, não estou aqui para discutir religião, credo, crença, mas tem uma pessoa que me acompanha até hoje, que é o meu Deus, que é diferente do seu, Fernanda, que é diferente do seu, André. Então é o que eu falo de você trabalhar o seu espírito. Você tem que ter, eu respeito todas as religiões, crenças e tal, mas eu acho que você tem que acreditar que existe um ser maior. E esse ser maior é o que tem me guiado durante todos esses anos. Então, na época, um piloto, eu vou trazer em dólar hoje, naquela época, ganhava lá os seus 10, 12 mil dólares. Hoje seriam uns 50, 60 mil reais. E eu ingressei na área de informática muito novo e eu ocupava um cargo altamente remunerado naquela época. Porque era muito pouca a demanda de profissionais que eram programadores, especialistas em programação, analistas de sistema, etc. Então, se eu for olhar por essa minha decisão e que me apaixonei pela área de tecnologia, me apaixonei, fui um bom profissional, era um profissional bem reconhecido nessa área, e então a minha história, André, ela continuou voltada na aviação, mas eu não fui pilotar. Fiz simuladores, tive a oportunidade de fazer simuladores de voo dos aviões que tinham na VASP, na TAM, tinha umas horas vagas no simulador, eu ia de madrugada para lá para fazer hora. Mas aquilo foi suficiente para satisfazer o meu ego e não me arrependo em nenhum segundo de ter escolhido a área técnica. Depois a gente vai falar até um pouquinho, mas tem aquele ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E de uma certa forma, a gente às vezes nem entende o nosso sonho, mas com certeza os nossos sonhos nos direciona sempre para o caminho certo. Com certeza. E eu acho que nesse caso, esse teu sonho de ser piloto foi surgindo a oportunidade de ter entrado na VASP e começar a sua carreira. E falando um pouquinho de carreira, né? Acho que é importante a gente... Como que tá aí o teu roteiro, Fê? Vamos lá. Picolé e marmita. Opa! Fernanda, as coisas mudaram muito. As relações humanas e profissionais, eu posso falar para vocês, os mais jovens que estão tendo a oportunidade de ver esse podcast, mudaram muito, gente, mudaram muito. E na época que eu estava na área de processamento de dados, hoje na área de TI, como que é chamada, a pressão era muito grande, E eu tinha um chefe que ele tinha, além de uma formação excelente, ele tinha um QI acima da média, tá? Acima da média. Então ele era uma pessoa que a perfeição para ele era 101%, ele não queria o 100%. Ele sempre tinha um plus, né? Patamar mais. Para entregar mais. E normalmente, quando você está desenvolvendo um sistema, fazendo um programa, o programa pode ter bug. Hoje, sim. O programa pode ter um problema. Ele pode
o sistema ou o programa ele pode passar por uma situação que naquela hora que você estava desenvolvendo não foi previsto. Então ocorre um bug, dá uma falha no coisa, dá pau, como se fala. E aí o que acontecia? Quando acontecia alguma falha num programa meu, o cara chegava me xingando no meio do corredor, na frente de todo mundo, seu burro, você não faz nada certo. Se fosse nos dias de hoje, esse cara podia estar preso. Com certeza. Só que eu sou grato a todos esses esporros que eu recebi, essas gritarias que eu recebi, porque fez bem para o meu aprendizado. E por que picolé e marmita? O picolé é que eu só levava chupada. E o marmita, que eu só levava comida. Então era o vulgo picolé e marmita. Mas isso não me teve esse bullying, vamos chamar assim, né? Que é a moda hoje. Ai, ele tá sofrendo bullying. Ai, eu vou na delegacia fazer um BO. A gente pode até né? usar o que você usou. Você poderia ter captado isso como um problema e foi um obstáculo, no Foi um qual obstáculo. você percorreu e fez você crescer. Exatamente. Acho que esse é até um exemplo bom pra gente colocar, né, entre Sim. problema e obstáculo. Isso. Você poderia ter trazido isso pra tua vida, ter se ficado com mimimi. Isso. Ai, tadinho de mim, ele fica me xingando, fica me repreendendo, mas não, você pegou isso e usou como força, né? pra E crescimento. André e Fernanda, e eu confesso a vocês, porque tudo vem, as pessoas vêm do caráter, tudo na formação da infância, é a família. Então, aquela estrutura familiar ela é importantíssima. Se você tem uma família estruturada, equilibrada, você não vai ser um desequilibrado. Pode até ser, pela tua escolha, mas não pela origem da sua família. Uhum. Porque o livre-arbítrio é o que está acima de tudo. Escolha. E aí, quando eu recebia essas comidas, né, essas chamadas duras, eu levei isso como uma coisa boa, apesar que tinha hora que tinha vontade de enfiar a mão na cara dele, mas eu comecei, Fernanda e André, a agir da mesma forma quando eu comecei a galgar postos de liderança. Sério? Verdade. Estou aqui confessando, muitos dos meus amigos que, se Deus quiser, terão a oportunidade de compartilhar essa história e relembrar, eu era o cão chupando manga como executivo. Eu era triste. Eu vim... Nossa, Wagner, não te imagino assim. eu vim e passei por um processo de melhoria, de gestão de pessoas, né? Mas eu era muito complicado. Eu, nos dias de hoje, eu devia estar com uns 150 processos de calúnia, difamação, assédio moral, porque eu era duro. Era duro porque eu achava que a forma das pessoas aprenderem era sob pressão. E Fernando e André, eu não acho que eu ainda estou errado não, de ter agido daquela forma. Porque hoje eu não sinto, Fernando e André, como isso daqui não vai passar por corte e tal, as pessoas têm que ter tesão naquilo que faz. Tem que ter tesão. Tem. Se você não tiver tesão naquilo que você faz, você não vai chegar a lugar nenhum. E a tua determinação, o seu foco, ele está muito ligado nessa questão de gestão de pessoas. E todas essas pessoas que passaram a serem picolé e marmita meus, até hoje são meus amigos. E são gratos. Porque cada comida que eu dava, cada chamada de atenção que eu dava, era para o bem deles. Eu era justo. Assim como o Júlio, que foi o meu chefe que gritava comigo e tudo, ele nunca deu um grito, nunca me repreendeu erroneamente. Ele sempre me repreendia e o mais importante, ele falou, ó, você fez merda aqui, você é burro, vou te explicar de novo. Ele explicava de novo. E que eu falava na minha época de executivo. Você tem direito, Fernanda, você tem direito, André, de errar. Errar faz parte do processo. Errar faz parte. Errar faz parte do aprendizado. Sim. Só erra quem quer aprender. Só erra quem quer evoluir. Agora, persistir no mesmo erro, aí é burrice.
Sim. Aí é burrice. Então, se você tem alguém que te orienta, fala, vem cá, você errou aqui, não vai pela esquerda, você tem que caminhar um pouquinho mais por meio e depois você vira à direita. Fez isso? Beleza. Você é uma pessoa inteligente. Então, eu vejo que o processo de cobrança da abordagem nos processos, elas eram muito diferentes do que são hoje. Do que é hoje. Hoje são muito soft. Hoje o pessoal tem medo de repreender. Hoje é muito mimimi. Eu era na pegada. E a maior prova disso que eu tenho muitos amigos que a gente revive, tomamos nosso uísque, relembramos, e fala, porra, cara, a gente era pra estar preso. E quanto às meninas, eu fui vice-presidente tanto na VASP, na TAM e na Webjet. Na TAM, toda a área de tripulação comercial, as comissárias e comissários estavam subordinados a mim. Então, eu tive que me policiar, André, muito. Estou falando aqui com meu filho, a sua mãe vai até... Eu tive que me policiar muito, que eu podia me perder. Porque as coisas eram diferentes no passado. As mulheres gostavam de ser elogiadas. Você falar como você tá linda, como você tá gostosa. Isso daí era uma coisa normal. E elas gostavam. Quem que não gosta de ser elogiado? Lógico, tem um limite. Tem um limite. Mas você tem medo de olhar para uma mulher? Eu não estou falando nem do meu processo de formação profissional. Eu estou falando de vida. As coisas eram diferentes. Então, eu fico meio assim, porra, será que estava tudo certo lá e não está certo aqui? Eu acho que podia ser um misto. Eu acho que poderia ser um misto. Eu acho que cada geração tem as suas qualidades, seus defeitos e as suas reflexões, né? Sim, com certeza. Mas aí é que eu procurei me aprimorar, Fernanda. Eu tive que buscar, e isso é uma coisa também que eu quero deixar aqui, que o conhecimento é o adubo para o teu sucesso. Então, eu era um cara que estudava muito, lia muito, eu queria entender as coisas, né? Então, eu procurei me lapidar nessa parte de relações humanas. E falando um pouco, né, do início da sua carreira profissional, você decidiu seguir carreira na área da aviação ou foram surgindo oportunidades? Ou essas oportunidades você acabou cavando ao longo da tua vida, você acabou você mesmo despertando essas oportunidades para você? Como que foi essa carreira profissional? Por exemplo, vamos começar pela VASP, que foi a primeira empresa que você trabalhou. André, aqui também eu quero deixar um legado, uma sementinha plantada, principalmente para aqueles que trabalham na área técnica, né? Então, de 1973 a 1988, então estou falando de 15 anos, eu trabalhei na área de na área de processamento de dados, aonde eu fiz uma carreira. Em 1988 eu cheguei a gerente geral de TI na época. E a VASP, em 1989, na época o governador do estado era Orestes Quercia. A VASP era uma empresa do estado de São Paulo, não era uma empresa privada. Então era uma empresa de gestão política, os diretores eram todos indicados politicamente, então eles não faziam a gestão da empresa como empresários, tal. Oportunidades políticas, eles sabiam que estava ali de passagem. E do corpo gerencial para baixo não, eram profissionais, alguns poucos políticos, mas o time VASP, né, o time de funcionários, se autoprotegia, porque você conviver num ambiente tóxico desse era muito complicado, a pressão política era muito forte. E aí, André, o Marcelo Antinori, que ele veio do Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar, ele era professor da GV, foi convidado para vir fazer o processo de privatização da VASP. E ele assumiu a Previdência.
Então, Marcelo Antinori, sei que você ainda está nesse nosso mundo aqui, faz muitos anos que a gente não se vê, mas quem sabe pode chegar a você essa mensagem e que eu nunca te falei e tive a oportunidade de te falar pessoalmente. Eu sou muito grato a você por ter dado a oportunidade, naquela época, de um cara de 27 anos de idade, assumir o maior cargo de carreira da VASP, que era a Superintendência Comercial, para colaborar com o seu time na privatização da VASP. Então fica aí a minha gratidão, Marcelo, por você. Marcelo tornou-se um artista plástico, escritor. Mas é interessante esse ponto que você colocou aqui. Você saiu da área técnica, então... É a teoria Y que se chama, André. Para a parte comercial. Para a parte comercial, que é carreira executiva. E aí eu tinha meus riscos. Porque dentro da carreira técnica, tirando a parte política, é muito difícil você ser desligado de uma empresa. A não ser que você cometa um erro muito grave. A não ser que você fique desalienado do crescimento profissional, parar de fazer atualizações no teu currículo, estudar, né, buscar o conhecimento. Buscar conhecimento é dia a dia. Eu tenho que sair daqui hoje com 66 anos de idade e procurar estar buscando o meu conhecimento, naquilo que vai me dar prazer em fazer. Então, quando eu decidi, eu tinha certeza que eu não tinha um caminho de volta. Que a partir do momento que eu entrar numa equipe de pré-privatização da VASP e que eu corri o risco que assim que o novo dono, o acionista, assumir, a minha chance de ser mandado embora era de 90%, Fernando. É mais político, né? Mais político. Mas aí que eu vou querer também deixar um recado para os mais jovens. Quando você for tomar uma grande decisão profissional na sua vida, de buscar uma alternativa, porque eu estava buscando uma outra alternativa, cargo executivo e não cargo técnico. Por isso que se chama a teoria Y. Eu, mesmo sabendo que eu não tinha caminho de volta, eu tinha, sim, um currículo técnico. Eu tinha mercado. Por isso que eu decidi, André. Caso não desse certo... Eu voltava para minha casinha. Não na mesma empresa, mas numa outra empresa. Né? E aí a empresa foi privatizada. Eu aprendi muito com o Marcelo, com a equipe, né? Toda essa parte executiva, preparar processos, as etapas de privatização de uma empresa. Foi fantástico, eu aprendi muito. Tive que fazer gestão de uma base, que é uma cidade em Recife. Eu fiquei 1 ano e meio lá, morando em Recife, voltando todo final de semana para São Paulo. Você era pequenininho, o Felipe tinha 10, 11 meses de idade. Isso foi em 89, ele nasceu em 88. Dona Inês segurou toda essa barra. Então, André, tomei a decisão certa, a VASP foi privatizada. Começaram a mandar no dia seguinte todos os executivos. Só que o Marcelo Antinori tinha conversado com, na época o presidente Canhedo, né? Ele falou, olha, tem um cara aqui que ele é de formação técnica, foi para a área executiva. Penso 2 vezes porque ele tomava conta do sistema de reserva, que é um profissional que não existe no Brasil. Eu só quero deixar isso claro. E aí o Canhedo escutou, começava a mandar embora e aquilo me perturbava, Fernando. Toda sexta-feira, que nunca mande embora funcionário de sexta-feira. Uma outra coisa que eu aprendi. Pô, ele vai para a família, passar o final de semana. Se tiver que mandar embora alguém, André, manda de segunda-feira. Porque na terça ele já está saindo para procurar emprego. Nunca mande embora o cara, um colaborador seu, na sexta-feira. O que ele vai fazer no sábado e domingo? Só vai ficar deprimido, não é bom? Então, Fernanda, quando eu vi essas listas, né, na porta do elevador, olha que absurdo, de sexta-feira, eu cheguei e fui falar com ele, senhor Canhedo, vê aí o dia que o senhor vai me mandar embora, que eu não vou ficar aguentando. Toda sexta-feira, olhar toda sexta-feira eu vou ver se eu... Sexta-feira normalmente é um dia agradável que a gente espera na semana. Nesse caso, você não queria que chegasse sexta. Não. E era triste ver essa situação com os meus colegas. E eu falei, olha, eu não vou ficar sofrendo isso mesmo. Eu sempre fui um pouquinho rebelde. Por isso que eu falo, você tem que acreditar em você. Você tem que botar fé no teu taco. Porque se você não acreditar em você, você não vai chegar em
Lugar nenhum. Tem uma frase que você falou pra gente, não seja melhor nem pior. Não, você não é nem melhor e nem pior do que ninguém. Exatamente. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Você, Fernanda, não é melhor do que eu. O André não é melhor do que eu. Mas eu também não sou melhor do que vocês, né? Então eu não aceito ser inferior a ninguém, né? E se eu perceber que daquilo que eu estou querendo atingir exige ainda uma busca parcial de aprendizado, eu não me dou como perdido, eu vou atrás para me colocar em situação de igualdade. E aí né? você chegou para ele e falou da lista. Falei, aí ele falou, olha Wagner, você foi bem recomendado, e a resposta dele foi bem assim, por enquanto, Nossa. vai ficando aí. Por enquanto. Por enquanto. Falei, tá bom, ganhava bem. Falei, vou fazer aqui meu trabalho. Esse por enquanto, depois de 4 meses, ele me promove de superintendente para diretor comercial e eu fui trabalhar com o filho dele, Ulisses Canhedo, que eu também tenho um respeito, uma admiração, uma amizade grande. E infelizmente, naquela época ele teve um entreveiro com o pai e o pai botou o filho para fora da VASP. E eu fui convidado para assumir a vice-presidência e era o único vice-presidente que não era filho do Wagner Canhedo. Então foi também uma coisa guiada por Deus, óbvio. Eu sempre me policiando, fazendo tudo o mais correto possível, me dedicando o mais correto possível. E o principal foi aquilo que Deus me deu, saber formar equipe. Então, não tente chegar em lugar nenhum sozinho. Você não vai chegar em lugar nenhum sozinho. E eu consegui fazer uma grande equipe na VASP, e aí fiquei na VASP por 26 anos. E logo, logo, a gente entra no assunto tanto. Falando de VASP, né? Você entrou com 16 anos, praticamente uma criança, né, Fê? Sim. E como que você resume a sua trajetória na VASP? E o que foi o Wagner quando entrou e qual foi o Wagner que saiu da VASP? Como que você se enxerga nessa evolução? O que você mudou como pessoa, como profissional, como tomada de decisão, desafios? O que você leva desses 26 anos de VASP? Bom, André, primeiro, por mais que até hoje, quando você fala que trabalha numa empresa estatal, que você é um funcionário público, as pessoas não te respeitam muito. Não te respeitam muito. Funcionário público não quer saber de nada, né? Ele tem meio que emprego vitalício, que não era no caso da VASP. Né? Você tinha uma certa estabilidade, mas não era vitalício, não era concursado. Então, aqueles que quiseram, naquela época, crescer profissionalmente, aprender, né? Sair em busca mesmo do conhecimento, a VASP deu uma condição excepcional. Muito bacana. Ela não media esforços para você se capacitar e para você evoluir. E por eu ter ficado todos esses primeiros 15 anos, de 73 a 88, na área técnica, então a área de processamento de dados, TI, você tem uma visão 180. Você tem uma visão ampla, você conhece um pouco da área financeira, um pouco da área comercial, um pouco do marketing, um pouco da área operacional, manutenção, etc, etc, etc. Então, isso te dá uma visão geral da empresa. E isso me ajudou muito, André, quando eu assumi a diretoria comercial. Porque eu sabia das minhas demandas necessárias de tecnologia naquela época, para mim poder melhorar a área comercial. Ai, que bacana. Então eu saí, Fernanda, buscando a área comercial, era a área que mais desenvolvia sistema. Então a demanda que a área comercial exigia da área de processamento de dados, porque o próprio interlocutor, o contraparte com essa área, era o próprio Wagner Ferreira, diretor da área comercial. Então isso me facilitou muito e eu evoluí muito nesse processo como executivo. E aí, André, nesses 26 anos, me credenciou, porque a VASP naquela época
ela era a segunda empresa aérea do mercado. Então nós tínhamos a Varig em primeiro, com 36% de market share. Nós tínhamos a VASP com 32% de market share. Tinha a Transbrasil com 19%, 20% de market share. E a TAM era a quarta empresa com 7%, 8% de market share. A TAM era uma empresa pequenininha, do comandante Rolim e tal. E naquela época, eu, por estar me dedicando, que eu sempre, quando você vem do nada, Fernanda, você tem que dar 101%. Porque o risco de você se disposicionar ou perder o teu posto é muito grande. Então, a minha dedicação era muito forte. E isso eu acabei ganhando uma diabetes por estresse com 35 anos de idade. Né? Porque um workaholic, eu era um workaholic, eu trabalhava 18, 16 horas todo dia, não tinha sábado, não tinha domingo. Tinha dia que eu pegava um voo para Nova York na segunda-feira, 22 horas, viajava 10 horas até Nova York, descia, ia para o Sheraton, dentro do aeroporto, o hotel, tomava um banho, trocava a camisa, ia para o escritório da VASP, trabalhava e retornava no mesmo avião, que o avião ficava lá parado, para voltar no mesmo avião para São Paulo. Meu Deus. Chegava na VASP, a minha sala tinha todo o conforto, banheiro com chuveiro, armário e tal. Chegava, nem para casa ia, tomava um banho, trocava a roupa e começava a trabalhar de novo. Então, só que isso chegou uma época que também deixar uma sementinha, não é demagogia, que o dinheiro, ele é importante. Fernando, o dinheiro é importante, André. Principalmente para um cara que veio do nada. Eu não recebi herança de pai, não recebi herança de sogro, né? Tive que construir com a minha mulher cada tijolinho. Só que chegou um momento, Fernanda e André, que eu não estava feliz. E eu cheguei para a Inês e falei, Inês, eu não estou feliz. Aí ela falou, você lembra que o Rolim queria conversar com você? Por que você virou as costas e não foi conversar com ele? Será que não é hora de você mudar de ares e tal? Eu falei, você tem razão. Então nada foi feito no emocional. Sem pensar. E detalhe, né? Você assumiu a vice-presidência com quantos anos? Na VASP? 40, né? Pera um pouquinho. Não. 38? 38. 38, verdade. 38 para 39. Quer dizer, 38 anos, assumir a vice-presidência comercial de uma empresa aérea não é para qualquer um, né? E você ainda pensar, falar assim, poxa, esse questionamento na tua mente veio com quantos anos? De falar, poxa, eu não estou feliz. Não, foi em 1998 mesmo. 98. No início de 98, né? A empresa estava muito bem, tudo. Aí, em setembro de 98, teve uma conversa minha, porque eu encontrei com o Rolim numa palestra, nós fomos palestrantes, num jornal chamado Gazeta Mercantil, que era um jornal que hoje seria o Jornal Valor, era um jornal especializado setorista de economia, né, Gazeta Mercantil, e eu fui palestrante para falar sobre globalização. E o Rolim também foi convidado a falar nessa mesma palestra. Eu palestrei primeiro do que ele. E aí, quando eu retornei para o meu lugar, não era ele ainda, foi um outro palestrante, ele falou, Wagner, eu preciso falar com você. Você precisa de ir para a TAM. Eu tenho um projeto para te apresentar. Aí eu brinquei, falei, Rolim, eu tenho 26 anos de VASP, cara. Você é a quarta empresa do mercado, eu sou a segunda do mercado. Tá? E eu contei essa história para minha esposa. Ela falou, vai falar com ele, você não está feliz? Em setembro, essa daí é uma coisa muito legal. Por isso que não façam nada com a emoção. Em negócios, você tem que botar a razão. Se você colocar o coração em negócio, não vai dar certo. Então eu fui conversar com o Rolim em setembro. Falei, Rolim, qual é o teu plano? Aí ele me contou qual era o plano de crescimento da TAM, tudo. Eu falei, mas eu tenho 26 anos de VASP, eu não posso pedir demissão assim. Aí ele falou, não, vamos fazer as coisas com calma.
eu também acho que você é um vice-presidente, você não pode sair assim. E então vamos combinar o seguinte: primeiro, levanta tudo o que você tem direito de receber da VASP. Então, aqui é a negociação. Você não vai chegar, botar o coração, eu tô cansado, e chutar tudo pelo alto. Não. Aí eu fui, levantei quanto eu tinha de fundo de garantia, quanto que eu tinha de férias vencidas, tal. Colocamos um plus, e eu falei, é tanto que eu tenho para receber lá. Aí negocia daqui, dali e tal, fechado. Final de setembro. Quando é que você vai? Eu falei, não, eu preciso tirar no mínimo 30 dias para dar uma descansada, porque senão não tem sentido eu entrar numa outra loucura. Num projeto, do jeito que você está falando, vai estar chegando um avião cada 15 dias, é coisa de louco, né? E aí, acertei tudo com ele em setembro. E aí ele falou, tá bom, então você começa em 1º de fevereiro de 1999. Falei, fechou. Aí eu fui levando, ansiedade chegando, ninguém sabia, Fernanda e André, ninguém, nem André sabia. Chegou no dia, só a Inês que sabia. No dia 23 de dezembro de 1998, Fernanda, véspera de Natal, eu chego pro Canhedo e peço demissão. Véspera de Natal. Véspera de Natal. O André e o Fábio, que é meu filho do meio, eles tinham ido com um funcionário meu, que era diretor de aeroportos, assistir um jogo do Corinthians no Morumbi. Corinthians e Grêmio. Eles foram, estavam lá no jogo e tal. E você? Quando o diretor voltou para trazer os meninos, Wagner, tá maior bochicho, o que é isso? Eu pedi demissão. E aí, foi uma fase que eu jamais vou cuspir no prato que eu comi, como eu falei, aprendi muito. Sou grato ao seu Canhedo, Ulisses Canhedo, por ter me dado a oportunidade de assumir a vice-presidência da VASP, mas isso acabou me credenciando para esse novo desafio que foi a TAM, que naquela época era a 4ª empresa aérea do mercado, e aí que também me deu muita tranquilidade de ir para a TAM, que eu levei e convidei 12 executivos da VASP para me acompanharem para ir para a TAM. E como que essa questão, né? Eu vejo que às vezes o ego atrapalha a gente nas tomadas de decisão. E, na verdade, você teve que também deixar o ego um pouco de lado. Sim. Você saiu de uma 2ª empresa aérea do Brasil, pra vice-presidente, para ir para a 4ª, você foi como diretor. Então, quer dizer, foram um duplo downgrade, vamos dizer, no sentido de downgrade, no sentido de na questão social, profissional, de posicionamento profissional. E isso em algum momento te deixou triste, te deixou pensativo, não? Não, porque naquele momento também, André, esses valores, esses títulos, a mosca azul, como a gente fala, eu tinha vivido na VASP, por isso que eu sou muito grato à VASP, né? Eu tinha vivido todo esse glamour do vice-presidente na VASP, né? Eu não tinha pretensão de ser presidente, não ia mudar nada na minha vida, nada. Você tem que se posicionar dentro do processo organizacional. E não muda nada, não ia mudar nada eu ser presidente, não. Só que eu tinha experimentado tudo. O seu Canhedo me deixava com um jato, um Learjet, à disposição para quando eu precisava de me locomover, de ir e voltar no mesmo dia. Se eu precisava ir para Nova York, para Tóquio, Los Angeles, Barcelona, Madrid, 1ª classe, ida, volta. Ele me dava todas as condições para eu desenvolver bem a minha atividade. Ele queria que eu tivesse tranquilo do ponto de vista de infraestrutura. Não só para mim, como também para os meus colaboradores. Então, essa mosca azul, eu fui mordido lá atrás. Porque isso é interessante a gente deixar aqui, né, para as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente deixa de tomar uma decisão, que até o nosso coração, na questão do coração que eu falo, a nossa alma, junto com a nossa questão lógica, né? A gente vai tomar decisão, mas o ego fala, não, imagina, você vai deixar de ser vice-presidente para ir para diretor, dando um passo para trás. Mas é o que você fala, o seu Deus te direcionou mais uma vez nessa tomada de decisão e foi muito acertada. E na época, obviamente,
dado todo esse conforto para minha família, da negociação que foi feita, das condições estabelecidas, esse problema foi o fluir. Legal. Então eu entrei na TAM, quem era o meu vice-presidente era o Luiz Eduardo Falco, uma pessoa também brilhante, nos tornamos amigos. Falco, obrigado também, a gente fez uma parceria linda na TAM, e o Falco, quando eu assumi a diretoria comercial, ele me chamou junto com o Rolim, falou: Wagner, seja bem-vindo, to be happy, seja feliz, tá aqui a chave da área comercial. Faça o que você... Olha, até arrepio até hoje. Faça o que você achar que tem que fazer. Nós vamos estar pensando em crescer a TAM. E você coloca passageiro para dentro. Você acha que essa mudança você estava buscando ainda mais desafio? Coisa que talvez na VASP você já tinha superado diversos obstáculos e desafios. Você falou, não, aqui eu já fiz meu papel. E acho que a saída para a TAM, você acha que realmente foi buscar, além de novos ares, novos desafios? Foi. O desafio que estava no pacote era tirar a TAM desse patamar, tá? Então, com todo o apoio e o brilhantismo de marketing, de relações humanas que o Rolim tinha, foi um processo assim maravilhoso, né? Só para já pontuar aqui, a TAM, em 1999, repito, era a quarta empresa do mercado, tinha 8, 9% de mercado, de market share, e fechou o ano de 1998 com 500 milhões de reais de faturamento. Passado 10 anos dentro da TAM, que depois que o Rolim morreu, o Falco pensava que ia assumir a presidência, não assumiu, acabou saindo da TAM, e eu assumi a vice-presidência comercial. Então, o que Deus escreveu para mim estava escrito. Então esse negócio de downgrade e tudo, porque eu sabia que eu podia, não era importante, André, nem coloquei isso como objetivo, mas foi consequência. Foi consequência. E aí, quando eu assumi a vice-presidência, tudo da TAM, eu também comecei a me preocupar com a minha saída, com a minha sucessão, porque a TAM abriu o capital. Então a governança corporativa é uma coisa diferente. Uma coisa é você trabalhar na VASP com um dono, que decide tudo. Outra coisa é você trabalhar no Rolim, que decide tudo. Então é muito rápido as decisões. Outra coisa é você abrir o capital da empresa e ficar dando satisfação para o acionista. Não estou criticando, é um processo diferente, mas ele é um processo mais engessado. Eu discuto com qualquer um sobre isso. Entre você ter uma empresa com dono, que você pode chegar no dono e falar, olha, vamos pela direita, vamos pela esquerda, vamos recuar, tal. As decisões são muito rápidas. O processo de uma empresa de capital aberto, ele é muito engessado, é muito burocrático, né? É muito compliance. Não estou falando que não deve existir, mas ele complica às vezes mais do que ajuda. E aí, André, passado esses 10 anos, que eu sei que você vai perguntar mais alguma coisa a respeito da TAM, mas é importante para a gente não perder a cronologia. Quando eu resolvi me aposentar, foi em junho, um pouquinho antes, teve o acidente da TAM, em julho de 2007. Eu tinha projetado me aposentar em dezembro de 2007, mas em virtude do acidente, não achei justo com a TAM, e aí resolvi ficar um pouco mais, e saí em junho de 2008, né, como vice-presidente. A TAM fechou o ano de 2008, né, que ainda a gente teve uma consultoria de 6 meses depois que eu saí. O Barioni lá me contratou para mais 6 meses, que era o presidente no lugar do Bolonha, com 11 bilhões de faturamento. Como a primeira empresa aérea da América Latina, não era a primeira do Brasil. Então, e também sou muito grato à equipe que eu levei para lá, que me ajudaram, né? Que todos, graças a Deus, estão bem de vida também. Sempre dei a oportunidade de capacitá-los, né? De buscar formação, conhecimento. E depois a gente vai contar aqui
a última fase, que eu nunca, você também está herdando de mim essa questão do eterno inconformado. Então eu não me conformei na VASP, foi uma fase. Comecei um projeto quase do nada, uma empresa que era a quarta do mercado e tal. Saí de lá satisfeito, realizado, participei de um processo de abertura de mercado de capital, que é um processo muito interessante hoje em dia, e depois acabei também pegando uma empresa para reestruturar, e a gente vai contar um pouquinho mais para frente. Isso que é bacana, né? É história sempre de superação, desafios e resultados. E de pessoas, né? Da equipe, né? Ele falou, levei minha equipe, tem essa equipe. A gente vai falar também do Webjet, também foi um caso de sucesso aí, mas já para deixar um recado aqui para as pessoas, de forma mais pontual, o que você pode deixar de dica para realmente as pessoas pegarem o desafio? O que elas precisam ter? Qual a característica? Quais são os valores que uma pessoa precisa ter para ter um objetivo na vida, continuar trilhando e alcançar esse objetivo? O que você pode deixar de ensinamento? Bom, primeiro que eu falo que combustível para tudo isso é a busca do conhecimento. Que você, a partir do momento que você vai galgando posições na sua vida profissional, quer na vida técnica, quer na vida executiva, você não pode vacilar. Você não tem o direito de gaguejar. Então, você tem que ter a gestão perante o seu grupo, perante o seu time. Então, só que antigamente você tinha um caminho pelo chicote. Você impunha a sua posição, né, o seu poder através da represária, do teu cargo, e não através da sua competência. Então, a primeira coisa é buscar cada vez mais o conhecimento. Alinhado a isso, por que você tem que buscar cada vez mais conhecimento? Porque para você ganhar um time, você tem que passar esse conhecimento. Porque você passando conhecimento, você passa a ter o respeito do time. Então isso é uma outra substância fundamental para o teu sucesso. Porque sozinho você não faz nada. Não faz nada. Esquece. Você vai ter um voo de galinha. Um voo de galinha. Agora, se você vai montando equipe, se você vai sempre amplificando as qualidades de cada indivíduo e deixando de lado os defeitos, porque antigamente você via os defeitos nas pessoas, você dava porrada, humilhava e não sei o que, era no chicote mesmo. De ajudar e fazer crescer. Aí que eu tive uma grande mudança na TAM. Eu aprendi com o Rolinhos. Rolinho, para com isso, meu. Você gritando com as pessoas, você não vai chegar em lugar nenhum. Olha, tá certo que eu tava com 40 anos de idade, 41, mas foi o Rolinho que falou, ó, na TAM isso não funciona. Chicote na TAM não funciona. Como você tem conhecimento, traga o grupo para cá. Então, perante tudo que você contou aqui pra gente, eu anotei alguns pontos aqui que a gente pode selecionar como pontos importantes na liderança e na busca de atingir objetivos. Eu coloquei gestão de pessoas, conhecimento, determinação e paixão. Acho que isso deve ser um bom resumo, né? Pra gente realmente alcançar. Você tem mais algum ponto para colocar? Ou... É exatamente isso, André. Então, vamos começar. O combustível de tudo é o conhecimento. Porque através do conhecimento você vai poder criar subsídios para você formar uma equipe. Porque você não consegue formar uma equipe se você não conhece do assunto. Uhum. Então, e você formando essa equipe, você passa a ter o respeito da equipe. E aí depois passa a ter a gestão. Então, isso tudo é o equilíbrio no sucesso de um executivo. Bacana. Então, você tinha comentado com a gente também sobre a questão do equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Como que você trabalha isso hoje? A partir de que momento da sua vida que você começou a enxergar essa necessidade desse tripé? Dentro desse processo de gestão do grupo, então você tem o conhecimento,
você começa a formar o time, né? E quando eu estava em formação desse meu time, ainda lá na VASP, eu procurava sempre poder conhecer o lado pessoal das pessoas. Isso é importante. Muita gente deixa de lado. Um cara que, falando da atualidade, para quem gosta de futebol, o Fernando Diniz, esse que está de técnico interino, ele é um técnico tecnicamente brilhante, ele é diferente, ele criou um processo de treinamento dele. O time que joga, Fluminense, que é o time que ele treina, só o Fluminense joga assim, agora ele está tentando implantar na seleção brasileira e ele tem que trazer o grupo. E todos os times que ele passou, ele é querido. Sabe por quê? Ele não só se preocupa com o jogador, de fazer a parte tática, ele se preocupa com o lado pessoal, ele se preocupa com o lado psicológico, ele se preocupa com o lado do bem-estar. Por que que todos esses meus ex-colaboradores são meus amigos até hoje? Porque eu sempre me preocupei. Você está bem? Tua esposa está bem? Teus filhos estão bem? Eu dava a oportunidade para eles desabafarem, para eu poder entender que em determinado momento que a gente poderia ter um desafio maior, se ele estava abalado psicologicamente, eu podia estar repreendendo ou punindo ele de forma injusta. Então, e outro ingrediente, André, dentro daquela capacidade, formação de equipe e gestão, é a transparência. Você tem que olhar os teus colaboradores nos olhos, sem mentira, falar a verdade, entendeu? Então é isso, Fernanda, aqui eu colocarei para você. Isso, né, Fê? A gente tem a questão tem uma surpresa, que a gente pediu para ele escolher uma foto para falar. Ele correu muito rápido aqui esse podcast. Né? Muito, o tempo passou rápido. Podemos até a parte 2, a gente marca aí talvez outro dia para dar continuidade a essa conversa. Mas fala um pouco daquela foto. Vamos, nós pedimos para você, Wagner, trazer uma foto, né? E a gente queria entender o porquê que você escolheu essa foto, ao que ela te remete, qual que é o sentimento, por que que você escolheu essa foto pra gente? Bom, cadê a foto, né? Em algum momento, aí. Essa foto, ela representa uma série de coisas, né? Primeiro, da esquerda para a direita, está o galã ali, o seu Wagner, né? Sem barba, bigode, o Felipe, o caçula, o Inês, Fábio e André. E esse daí é de 2010 para 2011, que foi a fase atual que eu tô do Wagner Ferreira, porque da TAM veio o Webjet, eu fiquei lá 2009, 2010, né? E esse daqui foi a virada de ano de 2010, 2011, que eu fui com todos lá para Disney, porque o André, já na época, já era empresário, o Fábio também, nós estamos falando há 12 anos atrás, mas o André já tinha a empresa dele, o Fábio já tinha a empresa dele. Então, é uma coisa que me marcou muito, porque eu adoro, primeiro, os Estados Unidos, né? Segundo, essa energia do Natal e fim de ano, para mim, é contagiante, é a renovação, né? E 2011, né, que eu comecei, então, a fazer as minhas palestras e consultorias, não ligado como executivo de uma empresa. Então, quando eu saí como presidente da Webjet no início de 2010, em 2010 eu preparei a JWF Gestão Empresarial, né? Meu hall de palestras, uma consultoria que eu fiz de 7 meses na Passaredo, uma empresa aérea que hoje é Voo e PES, lá em Ribeirão Preto. Então, no final de 2010 que eu estruturei a minha empresa de palestras e tal, e aí eu fui com a minha família para fazer essa virada de chave. Então, por isso que eu escolhi essa foto aí, que é uma foto que eu vejo ela todos os dias, que me dá muita alegria. Bacana. Fê, eu acho que a gente vai ter que ir finalizando aqui, mas a gente criou realmente o Old School, que é para realmente a gente despertar experiências, né? A gente poder compartilhar a experiência nossa, dos nossos convidados, e até a gente vai ter uma novidade aqui, trazendo também até as pessoas que nos assistirem, vir compartilhar a experiência da vida delas também. A gente acredita que
todo mundo tem experiência que deva ser compartilhada uns com os outros. E falando, pra gente ir para a fase final, eu gostaria de perguntar, o que você gostaria de deixar de legado para o mundo? Se você fosse poder escolher algo, o que você deixaria de legado? Hoje o Wagner Ferreira quer deixar para o mundo de legado, para que realmente as pessoas possam ter um mundo melhor. O que você sente? O que você gostaria de deixar de legado? Bom, falar de deixar de legado, André, Fernanda, é muito difícil. É muito difícil. O que você pode deixar atalhos para que as pessoas possam ter facilidades de alcançar seus objetivos. Então, falar de legado, o legado ele tem uma linha do tempo, Quando você fala legado, é deixar uma coisa que ninguém vai esquecer. Não é o meu caso, eu nunca tive essa pretensão de deixar legado. Eu quero deixar processos que eu passei na minha vida, né? Pode se chamar de legado, que como eu não sou diferente de ninguém é diferente de mim, toda essa minha história, que eu tenho muita honra, sem prepotência aqui, de sucesso, eu me considero uma pessoa de sucesso. Mas o meu sucesso, passou. Eu tenho que me viver o meu hoje. Eu tenho que ser feliz com o que eu tenho hoje. Ninguém vive de passado. Então eu tive um passado brilhante? Tive. Então o que eu procurei compartilhar aqui com vocês? Foram momentos que eu tive que passar na minha vida, de uma pessoa normal, de uma pessoa que cresceu, de uma pessoa que ganhou dinheiro, né? E que se eu conseguir, você que está aí batalhando tudo, pode conseguir. Essa equipe que está aqui me escutando, pode conseguir. Você, Fernando, se não chegou ainda onde você quis chegar, eu acho que eu deixei uma sementinha para você. Para você, apesar de estar vivendo com o maluco aqui diuturnamente e durante todos esses anos, eu não sou o dono da verdade. Mas eu procurei deixar aqui, né, subsídios, né, pelo menos da minha história de como que eu cheguei. Que foi com conhecimento, né, com formação de equipe, com gestão, respeito e transparência. Esse é o legado. É isso. E com esses 4 ingredientes, André, não tem erro. Não tem erro. Eu acho que o legado, eu até costumo dizer que muita gente acha que legado realmente é algo grandioso, deixar uma fundação, deixar uma associação, mas na verdade eu falo em algumas lives até que legado é algo muito simples. É realmente você deixar algo positivo na vida das pessoas. É você deixar um sorriso, deixar um ensinamento, deixar um abraço. Então, eu acho que sim, você deixa um grande legado, né, no mercado de turismo, que é onde você fez toda a sua história. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas ainda reconhecem e sabem quem foi o Wagner Ferreira. Então, eu acho que esse é o seu legado. Muitas pessoas guardam, né, toda a história com carinho e com certeza você deixou o teu legado. Então, acho que é isso, né, Fê? Conhecimento. Esse é o legado que você conhecimento. deixa para todo mundo. Isso é muito importante. O É a base de conhecimento tudo. foi a base de tudo, orientado por meu pai todo-poderoso, que nos meus momentos de incerteza ele sempre me mostrava o melhor caminho. Então, o melhor caminho era o conhecimento. Eu acho que depois a gente pode até pensar numa fase 2 dessa história, Com que é muita história para certeza, contar. Tem muita coisa. Mas eu acho que hoje foi muito bacana. Realmente foi um despertar da experiência e, consequentemente, um despertar da consciência. Eu acho que a nossa consciência, o objetivo é a gente despertar a consciência por meio de experiências. Então, acho que foi muito transformacional, né? Tudo isso que a gente viveu hoje. Mundo. Muito obrigado, Wagner Ferreira, pai. Wagner, Obrigado pelo muito apoio. obrigada. Obrigado, muita gratidão. muita história, muito conhecimento, muita reflexão. As 2 vezes que a gente conversou, aprendi mais. Cada vez que eu converso com você, eu aprendo mais. Assim como as pessoas de casa também, quem está assistindo, com certeza. Obrigado, Fernanda. Vai aprender muita coisa também. Obrigada, Wagner. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Valeu. E é o Old School, André. Nosso Esse primeiro é o episódio. Old School. Já foi, já é e vai ser. Galera, é isso. O Old School é a gente despertar toda essa experiência em mim, nos nossos convidados, em você. É a gente poder entender essa máquina maravilhosa que a gente é.
Então não perca os próximos episódios. Vem com a gente, curte, compartilha, segue. Tamo junto. Vem pro Old School. Vem ser uma mente brilhante com a gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Wagner. Obrigada. Tchau, obrigado.